Quem faz uso de sertralina pode beber? A sertralina é um medicamento muito utilizado ultimamente. Trata-se de uma medicação da classe dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que corresponde a um grupo de medicamentos classicamente utilizados no tratamento inicialmente da depressão e hoje também utilizado para outros problemas. No caso da sertralina, além da depressão, ela também pode ser utilizada para o transtorno da ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno disfórico pré-menstrual e o pânico. A questão é que muitas pessoas que utilizam a sertralina eventualmente sentem o desejo, a necessidade, até mesmo do ponto de vista social, de ingerir bebida alcoólica. E aí, pode ou não pode? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então preste atenção. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. A sertralina, como eu expliquei antes, é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina e ela age no cérebro. Ela faz com que a serotonina que nós produzimos, que chama-se serotonina endógena, fique mais tempo agindo nas sinapses nervosas. Como é que é isso? Entre um neurônio e outro, existe um espaço chamado sinapse. Nesse espaço, as substâncias comunicativas que os neurônios têm são liberadas. Uma dessas substâncias é justamente a serotonina, que se relaciona com o estado de alerta e é um dos neurohormônios relacionados ao instinto de sobrevivência. No caso da serotonina, quando nós estamos com ela aflorada, nós ficamos ligados, alertas. Imagine, se tem um leão que pode te atacar a qualquer momento, você fica prestando atenção, você fica ligado, porque você tem que se defender, ou para você fugir, ou para você lutar contra o leão. E esse alerta que nós temos no nosso cérebro é feito justamente pelos circuitos da serotonina. Além disso, a serotonina também é responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Então, quando você tem um equilíbrio desses circuitos relacionados com a serotonina, você vai se sentir bem. Inclusive, existe uma questão diretamente relacionada entre a serotonina e o sono. Isso porque quando a serotonina está funcionando de uma forma negativa, né, você está sob estresse, você vai ficar com estado de alerta, né, mantido, e isso faz você ter dificuldade para entrar no sono e também para aprofundar o sono. Por outro lado, quando você está relaxado, com sua serotonina bem equilibrada, você vai ter uma tendência de ter um sono mais reparador e um sono mais profundo. Então é fundamental que a serotonina esteja bem trabalhada para que você tenha bem-estar e saúde. Até porque hoje a gente já sabe que a insônia é uma das causas de infarto, AVC e até existe relação também com o câncer. Por outro lado, existe também uma relação entre a serotonina e os carboidratos de índice glicêmico elevado. Quando você ingere massas e doces, a sua serotonina se acalma. E é daí que vem a sensação de prazer relacionada à ingestão desses alimentos. E isso leva a um comportamento compulsivo e impulsivo relacionado à alimentação, e aí funciona como um dos gatilhos que promovem o ganho de peso e que terminam no sobrepeso e na obesidade. Então existe uma relação direta entre a ansiedade e o sobrepeso e a obesidade, e essa ponte é justamente feita também pela serotonina. E por fim, existe também uma relação entre a serotonina e a queda do estrógeno. No caso das mulheres, quando entram na menopausa ou no momento que antecede as menstruações e também no final da gestação, no final da gravidez. Então, nesses momentos, existe uma queda do estrógeno que promove a desregulação dos circuitos de serotonina e geram sintomas de ansiedade. Inclusive, pode levar até depressão. É daí que vem a depressão pós-parto, é daí que vem o transtorno disfórico pré-menstrual e é daí também que vem alguns dos sintomas da menopausa, da perimenopausa, para ser mais preciso. Então, é muito importante que você tenha esse bom funcionamento da serotonina
E no caso da sertralina, é uma das medicações mais antigas que nós temos. Eu já falei para você aqui em outros vídeos que medicações antigas têm uma vantagem, porque elas são mais seguras, a gente conhece mais, já usou mais, a gente tem uma vasta experiência com medicações antigas, então são as medicações preferidas, por exemplo, em momentos de gestação, cuja segurança é o principal objetivo. E com relação a ingerir bebidas alcoólicas, como é que funciona isso? Olha, as bebidas alcoólicas também têm uma atividade semelhante aos carboidratos no que se refere à serotonina. Quando você ingere pequenas quantidades de álcool, você tem uma tendência de ter a sensação de prazer e bem-estar. E é por isso que pode, eventualmente, você sentir desejo, inclusive, pela bebida alcoólica. Eu passei mais de 25 anos bebendo todo final de semana e havia momentos que eu desejava propriamente a bebida. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo agora, eu passei já 3 finais de semana sem beber. Isso para mim é uma grande vitória, até eu entender esse mecanismo de dependência do álcool e como a gente pode fazer para se livrar. Isso é muito importante que a gente aprenda, faz parte do desenvolvimento, do controle das emoções, que eu falo sempre aqui nos meus vídeos, e é um ponto-chave no desenvolvimento pessoal de cada um. Mas aí vem a questão, mesmo assim, com relação a eventualmente você utilizar a bebida alcoólica estando em uso da sertralina. Como é que é essa questão toda? Aí eu vou te explicar agora, presta bem atenção e pega um papel e um lápis aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E para eu te explicar bem essa questão, eu vou começar colocando um texto aí na tela, um texto da bula da sertralina, sobre o uso da sertralina concomitante com o álcool. Ele diz assim, ó: embora não tenha potencializado os efeitos do álcool em experiências com indivíduos normais, o uso concomitante de sertralina e álcool em pacientes com depressão não é recomendado. Como é que é isso? Olha, eu já falei isso em outros vídeos sobre uso de bebida alcoólica e medicações para tratamento de ansiedade, depressão e outras doenças da mente. Funciona assim, depende da doença que você tem. Se você tem, por exemplo, um estresse pós-traumático, transtorno disfórico pré-menstrual, ou se você tem o transtorno da ansiedade, são doenças que são menos, vamos dizer assim, menos difíceis de você controlar. E aí você está usando a sertralina para essas doenças, normalmente você vai tender a utilizar doses menores da medicação para poder controlar o seu problema, a sua doença. Isso é uma coisa. Porém, se você está utilizando a sertralina porque você tem depressão, aí já é um pouco diferente. Isso porque a depressão é uma doença que tem uma característica diferente. Enquanto que o transtorno disfórico pré-menstrual se relaciona com hormônios, o transtorno da ansiedade, o estresse pós-traumático e o pânico se relacionam com o medo, com a sensação das incertezas do futuro ou o medo propriamente de alguma situação ser repetida, por exemplo. No caso da depressão, existe a renúncia, é o que caracteriza a doença. A renúncia é um sentimento de você desistir, de você não querer mais se relacionar com coisas importantes na sua vida. Como é o caso, por exemplo, de você não querer mais trabalhar, de você não querer mais comer, de você não querer mais saber dos seus parentes, das pessoas que você ama, e você, de repente, até não querer mais viver. Então, a depressão se relaciona com renúncia. E quando a gente fala de renúncia baseada em um contexto neuroquímico,
isso é algo que é relevante para a vida da pessoa. Imagina, você está sob depressão e pede divórcio, porque você desistiu do seu casamento. Isso não é uma decisão que você tomaria normalmente, mas você acabou tomando porque você estava sob influência de um estado neuroquímico específico que levou você a essa tomada de decisão ruim. Acontece, por exemplo, nas mulheres que têm depressão pós-parto que abandonam o filho. E muitas vezes a gente não compreende, mas existe ali um contexto neuroquímico que levou a mulher a tomar aquela decisão e isso gera sofrimento na pessoa posteriormente. Então, quando você tem depressão, você pode ter problemas que podem ter repercussões incalculáveis, repercussões incontroláveis, inclusive, até tentar contra a própria vida. Independentemente de você estar em uso de sertralina ou não, utilizar bebidas alcoólicas no contexto de depressão, nas pessoas que têm depressão, é desaconselhável. Isso porque a bebida alcoólica, no início, ela provoca um pouco de euforia, mas depois ela tende a promover o que se chama de depressão do sistema nervoso central, deixa você mais para baixo, mais introspectivo, e se você já está nesse estado neuroquímico favorável a você tomar decisões ruins, decisões de renúncia, isso pode ser potencializado com o uso de bebidas alcoólicas. Então, independentemente do uso da sertralina ou não, é desaconselhável você utilizar bebida alcoólica se você tem depressão. Entretanto, se você tem ansiedade, aí você pode sentir a vontade de beber, de ingerir bebida alcoólica, até para você descontar a sua ansiedade na bebida alcoólica. Eu, durante 25 anos, eu fiz isso. Eu pensava que eu era viciado em bebida, mas na verdade eu tinha ansiedade e eu não trabalhava a minha ansiedade e eu descontava na bebida, era o meu escape. Eu dizia assim, eu tenho que beber porque o estresse é muito grande, eu vivo muito estressado, eu tenho que beber para me acalmar. E eu fazia isso todo final de semana. Entretanto, esse não é um bom caminho, porque a bebida alcoólica, se você ingerir numa quantidade demasiada, ou seja, se beber demais, você vai ter problemas de saúde. Ela pode agredir o fígado, pode agredir o coração, pode agredir o cérebro, inclusive gera custos financeiros e custos sociais. Então, se você passa um final de semana, você bebe no sábado e no domingo, na segunda-feira você rende menos. Você vai só começar a aumentar a sua produtividade lá na terça-feira e dependendo da quantidade que você beber, lá pela quarta-feira. E aí você vai ter uma semana reduzida de produtividade, isso pode interferir, inclusive, na sua vida. Não estou nem falando do custo da bebida em si, que normalmente não é um custo assim tão alto para quem prioriza isso como uma coisa importante na sua vida, o momento do lazer relacionado à bebida. Mas tem esse custo social. E outra coisa também que pode acontecer, e aconteceu muitas vezes comigo, de você, por exemplo, perder momentos importantes. Eu, no dia do meu casamento, eu acabei bebendo demais e eu passei boa parte da festa apagado. Então eu bebi demais e caí, eu fiquei perdi a consciência e perdi uma boa parte da festa, um investimento grande que a gente fez, investimento financeiro, emocional. Então isso também é parte do problema. Né? Então você deve sempre utilizar a bebida alcoólica, se decidir utilizar, com a moderação, para que você não perca o seu controle. E quando você está sob ansiedade, você pode perder o seu controle. E esse controle muitas vezes é perdido sem você prestar atenção. Então, sem você perceber o quanto que a bebida alcoólica está levando de você. Às vezes é aquela festa de aniversário do seu filho que você começou a beber e você não lembra muitas vezes do que está acontecendo. Você perdeu aquele momento, a bebida levou. Então, isso tudo muitas vezes passa sem que você perceba na sua frente, porque você é uma pessoa produtiva, é uma pessoa que cumpre os seus objetivos, faz tudo, mas você perde esses momentos. Não vale a pena. É bom beber, se você pretende beber, é bom beber quando você controla a bebida, você bebe moderadamente, você fica feliz ali no momento, relaxado, mas sem você perder a consciência. Se isso está acontecendo, indica que você está sob necessidade de ajuda, como, por exemplo, um quadro de ansiedade que você não percebeu ainda. E aí a sertralina vem para te ajudar com relação a isso. E talvez você utilizando a sertralina, você tenha menos vontade de descontar na bebida os seus problemas emocionais. Esse é um ponto.
esse é um caminho bom a seguir. Você trocar a bebida alcoólica por uma medicação é melhor. Mas existe um outro caminho. Você não vai mais sentir necessidade nem da bebida, nem do medicamento. Então eu passei um tempo eu usei a trazodona, que é um medicamento um pouco diferente da sertralina, que tem um efeito um pouco diferente, mas que tem um objetivo semelhante, e hoje eu consigo controlar muito bem a minha ansiedade, utilizando chás, utilizando alimentação específica para controlar a ansiedade, utilizando outros meios não medicamentosos, como uma caminhada, por exemplo, para controlar a ansiedade, assistir um filme, e também, eventualmente, por que não, utilizar a medicação de vez em quando é necessário, quando a coisa está ruim, quando a coisa está muito difícil, eu também utilizo. Então é importante você ter essa consciência. A ansiedade, muitas vezes, ela passa na nossa frente sem a gente perceber, mas ela traz várias repercussões na nossa vida. Uma delas é a necessidade de você ingerir álcool. Se você está com essa necessidade, você precisa melhorar esse controle da sua ansiedade, seja com medicação ou seja com medidas não medicamentosas, mas o objetivo é que você domine a sua bebida e não ela domine você. Então é isso, pensa em tudo isso que eu te expliquei e de uma forma resumida, para responder a pergunta do vídeo, você pode utilizar desde que você não tenha depressão, mas sempre beba com moderação, principalmente se você estiver utilizando a sertralina. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir. E se você está com problemas com relação à ansiedade, você tem que aprender a controlar suas emoções, porque o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.